Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto. Hoje o nosso calendário litúrgico, ele marca o Domingo de Ramos. Então este final de semana celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Fato este também que marca o início da Semana Santa, semana que culmina com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então podemos dizer que é um culto especial de preparo também para os nossos festejos da Sexta-feira Santa e da Páscoa. É um culto onde celebramos Jesus como nosso Salvador. Lembramos que nessa entrada triunfal a multidão saudava Jesus: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E que realmente Jesus seja bendito em nossa vida, que nós possamos saudá-lo todas as vezes em que Ele vem a entrar em nosso coração através da palavra, através do sacramento da Santa Ceia. Queremos iniciar o nosso culto em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos nossos pecados a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é essa a vossa sincera confissão. Todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados? Confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje encontra-se registrado no Salmo de número 118, versículos 19 a 29, qual nós fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 118, dos versículos 19 a 29. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor. E é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor. Porque Ele é bom
e porque o seu amor dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso e eterno Deus, que enviaste teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si nossa natureza pecaminosa e sofrer a morte sobre a cruz, concede que possamos seguir o exemplo de sua grande humilhação e paciência e sermos feitos participantes de sua ressurreição. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 36 a 39. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 36 a 39, e esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Assim encontramos registrado: o Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em quem vocês confiavam? Vocês lhe ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinho, pois que agora eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. Epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde encontramos assim registrado: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui as palavras da epístola. Convido a congregação a cantarmos o hino Quero Cantar uma Linda Canção. Jesus, o Senhor, é Jesus.
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no Evangelho conforme Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Lucas 19, 28 a 40, onde encontramos assim registrado. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfage e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Podeis sentar? Convido a congregação a cantarmos o hino Andam Procurando, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigirem para o momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra mim nova não possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz, em Jesus, em nome de Deus. Como todo mundo também procurei, e agora eu digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar de uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz, em Jesus, aleluia. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 36 a 39, destacando justamente o último versículo que diz: saibam todos que eu, somente eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer neste momento. Amém. Estimados de Cristo Jesus, todos nós temos desejos, todos nós temos vontades, todos nós temos os nossos planejamentos. E muitas vezes nós ficamos um pouco tristes, chateados, indignados, bravos, quando algo sai
do nosso controle ou não acontece do jeito que nós queremos. Isso é natural do ser humano. Isso é muito comum na nossa vida, pois nós tendemos sempre a querer tudo do nosso jeito. E então nós nos deparamos com esse texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 32, principalmente nesta parte final, onde nós ouvimos Deus afirmando: ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. E aí nós temos que adentrar a palavra do Senhor e lembrar o que Deus quer. O que Deus quer para nós, seres humanos? O que Deus quer para o mundo? No livro de Levítico é dito: santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus quer que nós tenhamos uma vida santificada. E nós sabemos que uma coisa santificada, uma vida santa, é uma vida sem erro, sem pecado. Para nós termos uma vida santificada, logo, é necessário que nós conheçamos a vontade do Senhor, que nós saibamos qual é os seus mandamentos. E nós conhecemos muito bem a lei de Deus, os 10 mandamentos, o que Deus espera de nós. E estes mandamentos são resumidos com apenas uma palavra e 2 alvos. A palavra é amor, amar. E os alvos são amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo da lei de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua mente, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei de Deus. E a vontade do Senhor, além de que nós sejamos santos, também expressa na palavra do Senhor, é que todos sejam salvos. Todos venham a reconhecer a sua necessidade do Salvador Jesus. Aquele mesmo que adentrou de forma maravilhosa, como nós ouvimos no texto do Evangelho, até dizemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, onde uma grande multidão o saudava, colocando capas e ramos no chão, como se fosse um tapete vermelho, para Jesus entrar naquela cidade. Também conhecemos a história e sabemos que menos de uma semana depois, provavelmente essas mesmas pessoas que saudaram Jesus, que estenderam capas e ramos, estavam pedindo: crucifica-o, queremos Barrabás, não queremos Jesus, mata este. Do que adiantou aquela saudação? Muitos largaram a sua confiança, mesmo por tudo que tinham visto e ouvido de Jesus. Mas a vontade de Deus continua a mesma. Deus quer salvar a todos. E Ele, em Cristo Jesus, veio a este mundo. E nas outras leituras bíblicas do nosso culto, em Filipenses nós vemos a humilhação de Jesus, a humildade de Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis roubar a glória de Deus. Ele foi humilde até a sua morte e morte de cruz. E no texto do Evangelho, bem naquela leitura que eu acabei atropelando um pouco a congregação, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra. Jesus é o nosso Salvador. Deus escolheu assim. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero, diz o Senhor. E a salvação, ela acontece única e exclusivamente em Jesus. Por isso, toda a honra, toda a glória deve ser dada a Jesus como Salvador, como o nosso mediador entre Deus e os homens. Ele carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz, logo nós necessitamos deste Salvador, pois sem Jesus na nossa vida, estaríamos condenados, perdidos, rumando para
à condenação eterna. Por isso nós afirmamos que a salvação acontece somente no Senhor, somente em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus tivemos a revelação do Deus triuno, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba e Deus Pai falando dos céus: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E Jesus também diz: eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho que leve à salvação que não seja o caminho de Jesus. Logo, toda a honra, toda a glória deve ser dada ao Filho de Deus Jesus Cristo, que veio a esse mundo para carregar os seus e os meus pecados, cravá-los na cruz e assim nos revestir com a sua santidade. Santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. O vosso Deus, sou santo. Nós somos santos quando revestidos por Cristo. Mesmo ainda pecadores neste mundo, mesmo ainda lutando contra a nossa natureza pecaminosa, que nos faz pecar contra os 10 mandamentos, nos faz, às vezes, deixarmos Deus de lado, nos faz, às vezes, praguejar contra Deus, tomar o nome de Deus em vão, nos faz, às vezes, e talvez muitas vezes, desprezar a pregação e a palavra do Senhor, nos faz desrespeitar as autoridades, desejar o mal para o outro, não termos uma vida pura e decente em palavras e ações, nos faz cometer atos fraudulentos, nos faz falar mal do próximo e não interpretar tudo da melhor maneira, e também cobiçar os bens materiais e as pessoas que estão na vida do nosso próximo. Nós temos que olhar para dentro de nós e reconhecer, infelizmente, isto ainda está cravado dentro do nosso coração. É a nossa natureza pecaminosa. Mas a partir do momento em que Cristo habita o nosso coração, seja pelas águas do batismo, seja pela palavra do Senhor anunciada, nós temos dentro de nós uma natureza redimida, regenerada, uma natureza que não se alegra com esses pecados, muito pelo contrário, luta contra eles e se entristece quando os comete, e não vê a hora de poder pedir perdão para o Senhor, seja no momento do culto público, como fizemos, seja em momentos particulares da nossa vida cotidiana, quando nós estamos ali pressionados, amassados pela culpa do pecado. Então nós clamamos a Deus: Senhor, me perdoe, e Ele nos perdoa. Como é maravilhoso termos este Deus. E de novo nós lembramos: ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Essas são as palavras do nosso querido e bondoso Deus. Ninguém pode impedir a vinda do Messias. Jesus veio e nasceu conforme prometido. Ninguém pode impedir de Jesus carregar os nossos pecados. O diabo tentou por 40 dias no deserto, após o seu batismo, e Jesus não cometeu nenhum pecado. E o texto que nos registra ali a tentação de Jesus, nos diz ali, nos últimos momentos, o diabo tentando Jesus para transformar pedras em pães, para adorar o diabo uma só vez, para que ele tivesse todos os reinos do mundo, e ainda que ele pulasse do templo, lá do lugar muito alto em Jerusalém, que os anjos iam suster ele. E mesmo assim Jesus não pecou. Nada pôde impedir a nossa salvação. Quando Jesus entra em Jerusalém, os discípulos não queriam que Jesus morresse na cruz. Pedro é até advertido pelo Senhor, quando ele fala: não, nada disso vai acontecer. E então Jesus diz para Pedro: arreda-te, Satanás, você está cogitando como homem das coisas divinas. Nada pôde impedir o nosso Salvador de carregar os nossos pecados
e cravá-los na cruz. E nem a morte o pôde deter. Ele ressuscitou para mostrar que nós também vamos ressuscitar. Ele ressuscitou mostrando que ele é vencedor sobre a morte. Talvez uma das coisas que mais preocupam e angustiam o ser humano, a morte. Como cristãos, nós temos a certeza que o nosso Salvador ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele garantiu que nós também vamos ressuscitar. E nosso Senhor ainda deu uma outra certeza para nós, que é muito consoladora. Quando ele estava na cruz, e então proferiu palavras de consolo para um dos malfeitores que lá estavam crucificados, e que pediu para o Senhor lembrar dele no paraíso. Ele disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Provavelmente aquele malfeitor não era uma boa pessoa. Provavelmente a vida dele não foi uma vida santificada. Provavelmente ele cometeu muitos delitos. Por isso ele estava sendo crucificado. Devemos lembrar que a crucificação era a pena de morte maior que havia naquele tempo. Era uma morte humilhante. E então aquele cidadão, naquele momento, pagando pelos seus erros aqui no mundo, vendo aquele homem ao seu lado, que foi rejeitado pelo seu povo, apanhou, sofreu, estava como algo que nós nem gostaríamos de olhar, tamanho era o seu sofrimento. Aquele malfeitor pede: lembra-te de mim, pois ele reconhece no Cristo crucificado o Messias, o Salvador. E então vem o consolo de Jesus: hoje tu estarás comigo no paraíso, porque ninguém pode impedir de fazer o que eu quero, diz o Senhor. Deus quer nos salvar. Deus quer que nós proclamemos também esta mensagem. Deus quer que nós estendamos a nossa vida para que Ele seja o Senhor e o Salvador dos nossos corações. E nós precisamos realmente estarmos apegados à palavra do Senhor. Muitas pessoas procuram diversas coisas ao seu redor para lhes trazer consolo e realização. Talvez mais realização do que consolo. Talvez mais as suas vontades serem atendidas do que uma real paz de espírito. E muitas vezes, nesta afã de ter os seus desejos atendidos, talvez até certos caprichos atendidos, vão contra a mensagem do Senhor. Deixam a vontade de Deus de lado. Não olham, não enxergam, não entendem qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. No início deste culto, primeiro hino, nós cantamos uma frase que sempre ecoa no meu coração quando nós cantamos: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós nunca vamos saber quanto que era. Nós só sabemos que custou o sangue inocente de Jesus. Nós nunca teríamos condição de pagarmos os nossos pecados. Ninguém poderia. Mas Jesus foi, se humilhou, deixou a sua glória no céu, viveu a sua vida aqui como ser humano, nasceu como uma criança, viveu como uma criança obediente a seus pais, depois, como adulto, teve o seu ofício, o seu ministério, onde pregou uma mensagem de amor, de esperança, de paz, curou inúmeras pessoas, levou consolo para tantas outras, e em todos estes momentos ele provava que era o Messias prometido, o Filho de Deus. E em nenhum momento ele pecou. Nenhum momento ele cometeu nenhum erro. Tudo o que Jesus fez tinha o planejamento de nos salvar. Porque ninguém pode impedir de Deus fazer o que Ele quer. E Ele quer salvar o ser humano
através da ação do Espírito Santo, que nos converte de inimigos de Deus em amigos de Deus. Mas o Espírito Santo, ele age através do batismo, através da palavra e através da Santa Ceia, para nos dar e fortalecer a fé. Todos os momentos em que nós nos colocamos com humildade perante o Senhor, nós somos fortalecidos por Ele. Agora, quando nós queremos ser maiores que o Senhor, quando nós queremos ser como aqueles fariseus e repreender o testemunho de Deus, lembrem as palavras registradas no Evangelho: Mestre, mande que seus discípulos calem a boca. E Jesus disse: se eles se calarem, até as pedras testemunharão, até as pedras falarão, pois esta é a vontade do Senhor, que a sua palavra seja proclamada, que essa mensagem de amor que inundou o nosso coração, que nós também a repartiremos ela com as outras pessoas. Vejam só quão importante é esta palavra em nossa vida e que privilégio nós temos como filhos de Deus. Podermos anunciar a vontade da salvação do Senhor. Podermos testemunhar algo que em nenhum outro lugar se acha isto, pois a salvação é do Senhor. E, como diz o texto bíblico, ninguém pode impedir o Senhor de fazer o que Ele quer. Muitas pessoas até tentam, vandalizam igrejas, desrespeitam a palavra do Senhor, destroem e ridicularizam símbolos sagrados, que querem apenas testemunhar a mensagem, né? Sabemos que os nossos símbolos não são para os adorá-los, mas eles nos apontam o alvo da nossa adoração, Cristo Senhor, como banner, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados. Então, muitas pessoas ridicularizam esses símbolos, desprezam a palavra do Senhor, até deturpam esta palavra, mas a salvação continua sendo obra de Deus, através de Cristo, para que todo aquele que reconheça que Jesus é o seu Salvador, tenha a certeza que todos os seus pecados estão perdoados, e então pode viver a certeza de que o céu é o seu lugar, pois ele é um filho de Deus. Como é importante nós olharmos e sabermos que Deus, Ele é o mais importante em nossa vida. Não à toa o primeiro mandamento e mais importante diz: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim, ao qual o reformador da igreja, Martinho Lutero, o explica, também com palavras magníficas que dizem: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. E eu faço um adendo nessas palavras: acima de todas as coisas, de todas as nossas ações, de todas as pessoas que nos cercam, de tudo aquilo que o mundo quer mostrar como mais importante do que o nosso Deus, pois Deus só existe um, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que nos ama, mesmo nós sendo ainda pecadores. O fato de sermos pecadores não muda a essência de Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus poderia muito bem, quando Adão e Eva cometeram o erro, dizer: isso aqui já era, vamos para um outro projeto. Mas não, Deus quis nos salvar. Deus quis salvar toda a humanidade, todos os homens que estavam ali simbolizados em Adão e Eva, de qual viria uma grande descendência, a qual nós fazemos parte. Nós somos alvo do amor de Deus, nós somos alvo da salvação de Deus prometida lá em Gênesis 3,15 e concretizada com a vinda do Messias, que carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz, onde na semana que vem nós vamos celebrar
com 2 cultos, Sexta-feira Santa e Páscoa, 2 momentos para nos reunirmos para celebrar a majestade de Deus em nossa vida. Por isso, queridos de Cristo Jesus, a salvação está somente no Senhor, pois Ele diz: ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Por isso, como esta palavra chegou ao nosso coração, como nós fomos presenteados por Deus, com a confiança de que nele nós temos o perdão e a salvação, vamos valorizar este presente e fortalecê-lo através dos meios que Ele nos dá, palavra e sacramentos, e assim estarmos firmados em Cristo como a pedra principal da nossa vida, onde não há lugar para outro fundamento, somente Jesus como nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Neste momento, convido todos a confessarmos a nossa fé, hoje com as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Uma única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento vamos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também onde nós agradecemos por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Durante iremos cantar o hino Buscai ao Senhor e Vivei, e destacamos hoje o texto do Salmo 118, versículo 28. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Nós também louvamos e anunciamos a grandeza de Deus,
quando nós ofertamos para o Senhor, reconhecendo que tudo o que nós temos, recebemos, veio das suas mãos gloriosas. E quando nós ofertamos ao Senhor, nós ofertamos para que a sua palavra continue viva e ativa em nosso meio. E eu sempre gosto de dizer, ofertar é um privilégio que nós cristãos temos, pois Deus não precisa de nada, mas Ele nos dá o privilégio de juntamente, como povo de Deus, nós podermos consagrar tudo o que nós temos, tudo o que recebemos das suas mãos, para que a sua palavra seja anunciada. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Nesse momento, queremos falar com nosso Deus em oração. Os pedidos da nossa congregação, nós queremos orar pela saúde do senhor Irineu, pai de Evandra, e também pela viagem de retorno do Arno e a sua família, que vão retornar essa semana. Orarmos pela tia da Patrícia Pedroso, a tia Inês, ela está com câncer. Também, família Pedroso agradece por mais um ano de vida da Mariana Pedroso. Também queremos continuar colocando nas nossas orações a nossa irmã na fé, a dona Alice Poerner, sofreu um acidente, foi atropelada na segunda-feira retrasada, está em Rondonópolis. Todos vocês podem estar acompanhando ali como ela está, nos boletins que o Evandro, filho dela, nos manda, que colocamos no grupo da nossa congregação. E também orarmos pela Hora Luterana, que no último dia 6 completou mais um ano de fundação, mais um aniversário desta organização auxiliar da nossa igreja, 75 anos de bênção, as quais nós iremos celebrar com um culto especial no dia 23 de abril. Então, dia 23 próximo, nós iremos celebrar o culto da Hora Luterana, onde as nossas ofertas de prato são destinadas para os trabalhos missionários desta organização auxiliar da nossa igreja. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, e após tudo mais que pesa em nossos corações, convido todos a colocarmos na oração do Pai Nosso. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste,
nós te agradecemos todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos em nossa vida o Salvador Jesus, que veio a este mundo, carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou, garantindo que nós também iremos ressuscitar. E com este ato maravilhoso de Jesus, ele se mostrou vencedor sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Que maravilha termos este Salvador em nossa vida. Nos abençoe, Senhor, para que nós possamos também levar esta mensagem a outras pessoas. E também podemos usar o auxílio da Hora Luterana, a qual completou nesta semana mais um ano de fundação, 75 anos de bênçãos em nosso país. Obrigado, Senhor, pelo trabalho desta organização auxiliar da nossa igreja, e pedimos que tu continues a derramar bênçãos sobre ela e também sobre o seu material, o qual nós também distribuímos no nosso trabalho missionário aqui neste mundo. Querido Deus, também queremos orar pela tua igreja. Continue, Senhor, a abençoá-la com pastores e membros fiéis à tua palavra, que reconheçam a salvação unicamente em Cristo e proclamem essa notícia maravilhosa de forma fiel, de forma correta, de forma pura. Querido Deus, também pedimos, abençoe as nossas autoridades em todos os âmbitos da nossa sociedade, para que elas possam também serem fiéis representantes tuas, agindo para o bem-estar de toda a população, de todas as pessoas em nosso mundo. Querido Deus, queremos te agradecer por mais um ano de vida da Mariana. Obrigado, Senhor, por tu estares sempre junto desta tua pequena filha. Continue, Senhor, a abençoá-la, fortalecê-la com o teu amor, a tua graça. Também, Senhor, te agradecemos por todos aqueles que nesta semana completaram mais um ano de vida. Continue, Senhor, a abençoá-los, protegê-los, fortalecê-los em nome de Jesus. Também, Senhor, queremos orar por todos aqueles que estão em viagem. Esteja, Senhor, protegendo-os tanto na sua ida como no seu retorno. E pedimos de maneira especial pelo retorno do Arno e da sua família, na sua visita ao seu Irineu. Continue, Senhor, abençoando-os neste trajeto, para que também possam, por onde passarem, testemunharem o teu amor. Querido Deus, oramos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Querido Deus, intercedemos pela Dona Alice, que está internada após sofrer o atropelamento na última semana. Querido Deus, pedimos que continues a abençoá-la na sua recuperação, continue a orientar os médicos, a abençoar o tratamento, continue, Senhor, a fortalecê-la como tu já vens fazendo, e sobretudo, Senhor, que a tua vontade seja feita. Também, Senhor, oramos para que seus familiares continuem firmados e consolados em ti, ó querido bom Deus. Olhe também pela saúde do seu Irineu, o pai da Evandria. Continue, Senhor, a abençoá-lo e fortalecê-lo. Também oramos pela tia da Patrícia, a tia Inês, que está com câncer. Querido Deus, esteja a confortá-la, esteja a consolá-la, mostrando que tu és um Deus presente na sua vida, que a tua maior obra, Senhor, é a nossa salvação. Por isso, Senhor, console a Dona Inês e também a todos os seus familiares. Tudo isto, querido e bondoso Deus, nós te agradecemos e te pedimos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, que confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e que creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo. À frente nós temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Estou de pé.
Convido todos a se colocarem em pé, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ao participarmos, celebrarmos a Santa Ceia, testemunhamos que Jesus morreu para ser o nosso Salvador, a salvação que Deus quer para todas as pessoas. Por isso é tão importante testemunharmos o que Deus tem feito em nossa vida. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós te agradecemos todas as oportunidades, todas as bênçãos que Tu derramaste sobre as nossas vidas, todas as oportunidades que pudemos ter para estar em contato com a Tua palavra salvadora. Querido Deus, nós te pedimos que nos fortaleça para que nós anunciemos esta mensagem da salvação em Cristo Jesus para todas as pessoas, amando a Ti acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo como nós queremos ser amados, ou seja, mostrando o caminho da salvação que nós recebemos das Tuas mãos misericordiosas. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, saudamos a todos com o nosso cordial boa noite, desejando que a paz, o amor de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Lembramos que lá ao fundo, no balcão, tem um informativo desse mês de abril, também coloquei no nosso grupo de WhatsApp. E a nossa programação, amanhã nós teremos às 9 horas, culto no bairro Coab Jaime Campos. Vamos celebrar o aniversário da escolinha também. Quantos anos, Lívio, de trabalho? 21. 21 anos de trabalho da escolinha bíblica, só deu uma pausa nas aulas nesse período da pandemia, mas o professor Lívio continuou em contato com as crianças. E amanhã no culto nós queremos lembrar deste acontecimento, então deste aniversário da escolinha bíblica que completou no dia 30 ou 31 de março? 31 de março. Então 31 de março marca ali o aniversário da escolinha bíblica no bairro Coab Jaime Campos. Na terça-feira eu coloquei aqui a programação, mas é a programação mais voltada para o pastor. 7h10 da manhã nós teremos reunião de pastores do distrito online e 18h30 teremos reunião da diretoria do distrito Mato Grosso, também online, da qual eu fui eleito o embaixador da Hora Luterana, representante da Hora Luterana no nosso distrito. Na próxima quarta-feira, estudo bíblico do grupo Primavera 2, às 19 horas, na residência da Dona Aira. Quinta-feira, estudo bíblico do grupo Coab Jaime Campos, também às 19 horas, na residência do Elemar. Sexta-feira, nós teremos o culto de Sexta-feira Santa, 19 horas. No sábado, 13 horas, escolinha bíblica, no bairro Coab Jaime Campos. E teremos reunião de servas às 15 horas. A escolinha às 13 e a nossa reunião de servas às 15 horas. Falando nas servas, hoje nós recebemos a data do Congresso Distrital de Servas, que será no 7, 8 e 9 de outubro em Barra do Garças. Então, essas foram as nossas informações que nós recebemos. Recebemos também o tema do Congresso, já foi colocado no grupo das servas da nossa congregação. Nós vamos estar aí ao longo desses meses também informando o tema e tudo mais que envolve Congresso de Servas. Mas já adiantamos as nossas servas, reservem essa data, 7, 8 e 9 de outubro, Congresso Distrital em Barra do Garças. E no próximo domingo, então daqui 8 dias, dia 17, nós teremos o culto de Páscoa, horário das 8 horas da manhã. Esses são os nossos avisos. Desejamos que Deus os leve, os traga de volta para o nosso próximo culto. Desejo a paz de Cristo a todos e concluímos cantando o hino Homem, a tua revolta. Paz de Cristo a todos.